A história do HMS Terror, seus mistérios e mitos, foi mostrada de forma magistral na série da AMC, The Terror, que é baseada no livro de Dan Simmons, de mesmo título. Conheça, neste vídeo, um pouco dos fatos e mistérios que envolveram a expedição perdida de Franklin. O HMS Terror foi um navio de guerra do tipo veleiro, que navegou para a Marinha Real do Reino Unido. O navio sofreu adaptações e transformações para servir como meio de transporte em expedições realizadas nas regiões dos polos. A última viagem do HMS Terror foi realizada ao lado do navio HMS Erebus, partindo do rio Tamisa, rumo ao Ártico, sob o comando geral de John Franklin. Essa expedição, que ficou conhecida como Expedição de Franklin, tinha como objetivo a obtenção de dados magnéticos do Ártico canadense e navegar pela lendária Passagem Noroeste. A missão assumida pelo comandante Franklin mobilizou os melhores recursos da nação. Não era a primeira missão a buscar uma passagem que poderia abrir novas rotas ao comércio mundial, e já eram sabidos os riscos de se avançar por águas não cartografadas, numa zona remota, gelada e praticamente estéril. A Passagem Noroeste é uma via marítima composta por uma sequência de estreitos, localizada ao norte do Canadá, acima do Círculo Polar Ártico. Ela permite a ligação entre o Estreito de Davis ao Estreito de Bering, ou seja, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Recrutaram-se os melhores marinheiros, equiparam-se os dois navios com proteções de aço, caldeiras a vapor e despensas recheadas com provisões para 3 anos. Os navios foram vistos pela última vez, entrando na Baía de Baffin, por pescadores de baleias, em julho de 1845. Logo depois, não se teve mais notícias deles, nem dos tripulantes. O desaparecimento da expedição de Franklin desencadeou esforços massivos à sua procura. O destino dos navios foi sendo revelado durante uma série de expedições entre 1848 e 1866, mas sem concluir a real causa de seu desaparecimento. O que se sabe hoje sobre o destino das embarcações foi construído após anos de estudos científicos e provas forenses obtidas no Ártico. Descobertas. Os navios ficaram presos no gelo perto da ilha do Rei Guilherme e foram abandonados por seus tripulantes, que possivelmente morreram de frio e fome, ao tentarem uma caminhada de 970 quilômetros até o Forte Resolution, a sudoeste de onde estavam. Nenhum dos 129 homens que estavam a bordo sobreviveu. Expedições subsequentes até o fim dos anos 80, que incluíram autópsias nos corpos dos tripulantes achados no gelo, revelaram que suas rações enlatadas poderiam estar contaminadas com chumbo e bactéria botulínica. Uma nota deixada num monte de pedras em 1847, e assinada pelo comandante, garantia que estava tudo bem. Apenas 2 semanas depois, Franklin morreu. Sabemos disso, porque os seus oficiais voltaram ao local e atualizaram a mensagem, em 25 de abril de 1848, relatando a morte do comandante. Contaram também dos 2 invernos passados naquele local, e a decisão de, no dia seguinte, iniciarem uma viagem a pé, para tentarem chegar ao Rio Negro, no território continental do Canadá. As autópsias realizadas também mostraram que doenças como a pneumonia, a tuberculose e o escorbuto contribuíram para dizimar a tripulação dos navios britânicos. Mas por trás da vulnerabilidade a estas doenças, pode estar outro fator: o envenenamento por chumbo. O sistema de isolamento das latas de conservas era precário, e os alimentos acabavam por entrar em contato direto com o chumbo, uma substância que se acumula no organismo e produz um conjunto de disfunções fisiológicas e mentais, o que também poderia explicar a depressão que se vivia naqueles navios. Conforme pôde ser notado nos dizeres das cartas deixadas pela tripulação, porém, as conservas, por si só, não explicavam as altas concentrações de chumbo, detectadas em 2 esqueletos e 3 cadáveres bem conservados, que foram encontrados na Ilha do Rei Guilherme. A verdadeira fonte da contaminação por chumbo poderia ter vindo da canalização, utilizada para derreter o gelo, nas caldeiras dos navios, fornecendo água doce por todo o tempo da expedição.
Os cientistas acreditam que as altas doses de chumbo encontradas naqueles corpos podem indicar que os 129 homens a bordo foram conduzidos lentamente à completa loucura. Relatos recolhidos juntos dos povos esquimós daquela região, os Inuites, permitem pensar que alguns dos sobreviventes se arrastaram pela região durante mais 3 ou 4 anos. Depois, desapareceram completamente. Testemunhos do povo Inuit revelaram que alguns dos tripulantes recorreram ao canibalismo nos momentos de desespero, fato comprovado por evidências forenses de marcas de cortes com lâminas observados nos corpos encontrados no gelo. Mas, ainda assim, o destino do navio e da tripulação é envolto em mistério, pois alguns acontecimentos estranhos, narrados pelas histórias dos esquimós, não podem ser comprovados cientificamente. Em algumas das histórias dos Inuites, são citados avistamentos de marinheiros perambulando no gelo, e pedaços de membros humanos despedaçados, encontrados pela neve, em meio ao nada. Em lugares onde não existem abrigos contra o frio, nem animais, ou qualquer forma de vida. Os Inuites, em suas histórias, também relataram que foram escutados estrondos muito altos, durante noites e dias, que pareciam tiros de canhão, e gritos, vindos da região onde estavam presos os navios, como se os tripulantes pedissem socorro, ou estivessem se defendendo de algo desconhecido. A descoberta dos navios. Os destroços dos navios da expedição perdida de Franklin foram só descobertos recentemente, por mergulhadores canadenses, próximo ao local da tribo Inuit, chamado Gioa Haven. O Erebus foi encontrado em 2014, e o Terror em 2016. O local dos restos dos navios foi designado como Patrimônio Histórico Nacional do Canadá, para preservar os destroços e evitar pilhagens. Porém, o medo tomou conta da tribo Inuit de Gioa Haven, na Ilha do Rei Guilherme. Os Inuites afirmam que o achado dos navios acordou uma maldição há muito tempo esquecida, e ela está matando os membros de sua tribo. Eles relatam aparições de seres não humanos, que os perseguem no gelo. 6 pessoas da tribo morreram em menos de 2 semanas, após a descoberta dos naufrágios. Os Inuites acreditam que o local onde os navios afundaram não deve ser tocado, por ser uma região profana e amaldiçoada, pelo sofrimento daqueles homens que lá morreram. Entrevistado, um dos integrantes da tribo disse que seu irmão e um primo se afogaram, em um acidente de barco, logo após os navios serem encontrados. Ele afirmou que as pessoas da tribo estão supersticiosas e aterrorizadas, com a possível conexão entre as recentes mortes e a profanação do túmulo dos navios. Outras pessoas da tribo confirmaram que, eventualmente, avistam sombras com formas não parecidas com as de seres humanos, mas elas rapidamente se escondem na neve. Após a descoberta dos navios, esses avistamentos se tornaram mais constantes. Afirmaram, também, que ao se aproximarem do local onde os navios afundaram, eles têm a clara impressão de que algo os observa de perto, mas não sabem o que é. É certo que o capitão Franklin cometeu um terrível engano, ao forçar seus navios através da passagem Victoria, com tanto gelo ao seu redor, terminando por ficarem presos no pior lugar possível de se estar. Seu julgamento errado exterminou sua tripulação. Mas os fatos estranhos e aparições relatados pelo povo Inuit nos induz a pensar que algo muito mais sinistro aconteceu com aqueles 129 homens. O que poderia ter acontecido naquele inferno gelado? Só o tempo e mais pesquisas científicas poderão nos responder. Entre 1913 e 1906, o norueguês Roald Amundsen descobriu finalmente uma passagem ao norte, entre o Atlântico e o Pacífico, a lendária passagem noroeste. Ironicamente, as muitas missões de busca, lançadas para encontrar os navios desaparecidos, acabaram por contribuir bem mais para o conhecimento da área no extremo norte do Atlântico, do que a própria expedição comandada por Franklin. E, mais irônico ainda, é que o derretimento do gelo, devido ao aquecimento global das últimas décadas, causado pela queima de combustíveis, como o carvão que era usado nas fornalhas daqueles 2 navios, facilitou drasticamente a navegação através da passagem noroeste.